Olá, tudo bem? Hoje, então, o terceiro vídeo sobre este livro que eu escolhi para o mês de janeiro do ano de 2025, sobre a natureza das coisas de Lucrécio. Em 3 vídeos, comentando então sobre este livro, neste último eu quero falar algumas passagens deste impressionante poema épico. Lucrécio aqui fala sobre a natureza das coisas, como surgiu o mundo, quem nós somos, quem é o ser humano, qual o significado de tudo isso, linguagem, do mundo, da nossa consciência. No primeiro vídeo falei um pouco da sua vida e como ele estruturou esse livro em 6 livros. Ele estruturou esse poema em 6 livros. Poema escrito em latim. Lembrando, gente, que esse poema, De Rerum Natura, possui cerca de 7.400 versos. Aqui Lucrécio retoma a teoria de Epicuro, o epicurismo. A morte não existe. Enquanto nós aqui estamos, não existe morte. E quando nós morremos, a morte, nós não seremos mais nada, então não sentiremos, não teremos sensações. Porque medo de morrer, medo da eternidade, da condenação dos deuses. Então ele mostra para nós que isso é tudo ilusão. Devemos então caminhar com lucidez pela vida. Retoma também o atomismo de Demócrito. No segundo vídeo eu falei sobre o que tem neste livro, que é a teoria de Lucrécio, e qual a principal ideia, né? Que é isso aí, o atomismo e o epicurismo. Nesse então vídeo eu vou começar trazendo algumas passagens de cada livro. Lembrando, por exemplo, que o primeiro livro nós temos os princípios da física de Lucrécio, em que ele dizia que nada vem do nada, nada vai para o nada, a matéria existe na forma de pequenas partículas e de espaço vazio, o resto é propriedade ou acidente de matéria ou vazio. Eu escolhi deste primeiro livro o Proêmio, em que Lucrécio, como todo poeta épico, vai aqui invocar a deusa Vênus para obter inspiração. Então ele diz: mãe dos Enéades, os Enéades, descendentes de Enéas, aquele troiano que depois da guerra de Troia fugiu de Troia, né, com um pessoal para fundar a Itália. E está isso no livro Eneida de Virgílio. Mãe dos Enéades, ó volúpia dos homens e deuses, alma Vênus que sob os astros nos céus deslizantes, tu que os navígeros mares, frutíferas terras frequentas, toda a espécie dos animais foi por ti no princípio concebida, e avistou os luzeiros do sol oriente. Então aqui ele presta homenagem à deusa mãe, matriz, Vênus, chamando todo o universo a cantar os louvores a esta deusa, né? Ventos fogem de ti, ó deusa, e as nuvens celestes fogem do teu advento, e a ti a dedalha terra flores suave oferta. E riem-te as ondas dos mares, e também plácido em lume difuso vasto céu alumia. Mais adiante ele então invoca a deusa, né, para que ajude-o a compor este poema. Tu que sozinha governas a natureza das coisas. Olha, de rerum natura, quae quoniam rerum naturam sola gubernas. Daqui que ele tira o título do poema. Nem senti as orlas divinas da luz qualquer coisa alça-se, nem qualquer coisa se faz de amável e ameno. Peço que sejas minha parceira na escrita dos versos. Ele pede inspiração para que a musa, a deusa Vênus, o guie na escrita dos versos. Peço que sejas minha parceira na escrita dos versos sobre a natura das coisas, que aqui eu revelo ao nosso Mêmio. Mêmio era um amigo de Lucrécio, pretor no ano 58, e a ele Lucrécio dirige o poema. Que tu, divina, por todos os tempos, quanto a todas as coisas, quiseste que fosse excelente. Mas dá, deusa, por isso um charme imortal aos meus versos. Lucrécio pede então que o poema seja belo, grandioso.
Mais adiante, a partir do verso 921 a 950, ainda nesse livro 1, ele fala da sua missão. Qual o objetivo deste livro? Então ele diz: eu ensino de coisas e artes maiores, tento livrar o espírito da sujeição religiosa, pois também com assuntos tão obscuros ilustro versos tão lúcidos, contendo o charme das musas. Então ele usa poesia para falar de filosofia. E ele vai usar aquela imagem do médico que passa mel na borda do copo para dar à criança, enganando-a, para dar à criança um remédio amargo. A criança experimenta o mel pensando que o remédio é doce, mas o remédio é amargo, mas vai dar-lhe saúde. Então ele diz: eu uso a poesia, que é doce como mel, para falar de algo amargo, algo que exige, né, concentração e lucidez. Isso, contudo, não sem nenhuma razão eu conduzo, como quando as crianças, os médicos tetracoabsinto tentam administrar. Primeiro, em volta da taça, passam na borda o líquido mel, tão doce e dourado, para que possa a idade infantil insensata enganar-se até os lábios, de tal maneira que beba o amargo líquido absinto, e assim, conduzida, mas não enganada, possa então a criança convalescer, recobrada. E eu assim, já que tal razão, causa das coisas, para muitos parece desagradável aos nunca por ela tocados, e o vulgo horrorizado se afasta, quis com piéreo poema, suave e eloquente expor em nossa filosofia, e como se contivesse mel adoçado das musas, te segurar o espírito com aquilo que exponho em nossos versos, até que exaurisses com perspicácia toda a natura das coisas, qual seja sua forma e figura. Então, o livro é um poema, mas, além disso, ele é um ensinamento sobre a natureza das coisas. Interessantíssimo essa ideia, essa comparação que Lucrécio faz. Livro 2, ele fala das bênçãos da filosofia, dos movimentos atômicos, das formas dos átomos e seus efeitos. É uma continuação da explicação da sua física, a partir de uma teoria do movimento. E aqui ele vai falar do clinamen, um desvio na trajetória dos átomos. É uma parte muito importante da teoria de Lucrécio. Está aqui no livro 2, e é isso que eu quero trazer a partir dos versos 216, em que ele vai falar deste clinamen. É uma das seções mais importantes da filosofia de Lucrécio. Ele diz: olha, quanto a essas coisas também desejo que isto conheças. Quando os corpos se levam direto para baixo no inane, gravidade, né, no vazio, por seus pesos, em tempos sempre deveras incertos, e em certos locos, deslocam-se um pouco no espaço, tanto apenas que possa dizer que houve moto mudado. Pois se jamais declinassem, todas as coisas para baixo, como gotas de chuva, cairiam no inane profundo. Nem colisões haveria, nem choques seriam criados para os princípios. Assim a natura nada criara. Então, se as coisas não tivessem movimento, se elas fossem puxadas todas, né, pela gravidade, não se criaria nada. Mas se alguém acaso defenda poderem os corpos mais pesados, mais rápido, reto no inane portar-se, e por isso caindo do alto sobre os mais leves, choques gerar, que pudessem causar o moto primevo, longe já se extravia da razão verdadeira. Ele vai entrar então nesse desvio, pois ainda é necessário que os corpos declinem nesta trajetória, muito pouco, não mais que o mínimo, para que os motos não vejamos oblíquos o que a realidade proíbe. E isso, pois, assim manifesto e claro nós vemos. Corpos pesados não podem mover-se, oblíquos de lado aos que se precipitarem do alto, tal como discernes, mas que nada declina da direção de sua via. Reta em nada quem poderá discernir por si mesmo? E por fim, se todo moto está sempre conexo, novo do velho sempre surgindo em ordem bem fixa,
nem inclinando-se, fazem os primórdios um certo princípio de movimento que possa romper os desígnios do fado, para que causa não siga-se a causa pelo infinito, donde o livre-arbítrio exista na terra para os seres animados, afirma um arbítrio isolado dos fados, pelo qual progredimos aonde o arbítrio conduza, pois assim inclinamo-nos, não para o moto bem fixo, tempo fixo ou local, mas para onde quer nossa mente. Então, ele diz, toda a matéria, portanto, em todas as partes do corpo, claro nos é que se move e se arrasta contra a vontade, até que por fim a vontade a refreie por todos os membros. É um desvio, né, o clinamen, um desvio não perceptível a olho nu, mas é esse desvio que faz com que se produzam choques e encontros de átomos que dão origem a todas as coisas da natureza. Interessantíssimo esse livro segundo. Então o livro primeiro e o livro segundo, eles são bem áridos. É a Física de Lucrécio. Livro terceiro e o livro quarto são considerados o grande livro do poema, os grandes livros, né? É aqui o coração do poema. No livro terceiro, ele vai falar da natureza e estrutura da alma, provas da mortalidade da alma e loucura por medo da morte. É o grande livro aqui, gente. Tem essa passagem impressionante em que ele vai falar que a alma perece com o corpo. Ela é composta, a alma, de partículas mínimas que se move e se esvai no ar. Mas ela morre, né? Ela, aqui, olha. Ao perder o corpo, a ânima e o ânimos, tudo isso também morre, né? Toda a natureza morre com a erosão do corpo. Leva à morte dos membros e órgãos. Tudo acaba. Toda a natureza da alma se dissolve na morte do homem. A alma também participa desta agonia mortal, né? Olha, segue-se então que vejamos que tal como o corpo ele mesmo é suscetível de imanes morbosidades e duras dores, assim é o ânimo, as acres agruras e o luto, pois tal convém que ele seja partícipe em morte. Estou lendo aqui a partir do verso 459. E é aqui neste livro que nós temos uma passagem impressionante sobre loucura por medo da morte, dos versos 830 a 1094, em que ele vai pegar a teoria de Epicuro, que dizia que quando formos mortos, não sentiremos nada, pois não seremos mais vivos. Então por que temer a morte se ela não existe aqui ainda? E quando ela existir, nós não seremos mais, não teremos mais sensações. Eu gostei demais dessa parte do poema. Então ele diz, a morte é o fim da sensação. Nada, portanto, é a morte para nós, nem a nós diz respeito. Uma vez que é mortal o ânimo por natureza, como nos tempos pregressos, nada sofremos dos males, dos avanços guerreiros púnicos de todo lado. Ele recorda as invasões púnicas feitas por Cipião, o africano, né? Então ele fala, isso nós recordamos, mas nós não sofremos aquilo. Todos sofrendo com trépido estrondo causado da guerra, horrificados, tremendo sob o éter sublime, sem saber a qual lado viria a vitória e o império, sobre todos os humanos e sobre os mares e terras. Dessa maneira, quando não existirmos, e quando o dissídio, a morte, né, de ânimo e corpo nos obliterarem, nos tornarem esquecidos das coisas, né, já que então não mais seremos, não mais sofreremos. Nada também poderá comover sensações em nós mesmos, mesmo se terra e mar ou mar e céu se fundirem. Mas se acaso, depois que do corpo for afastada a natureza do ânimo e da ânima ainda tiverem sensação, isso não nos importa, pois nós consistiremos da conjunção, nós consistimos da conjunção de ânima e corpo, que o ser unifica. Então a angústia nossa é de nos sabermos mortais, né? Mas se eu passar pela morte com essa coragem, sabendo que não tem nada, a vida se torna muito mais significativa, né? Não temos ilusões sobre a sobrevivência da alma. Não teremos memória se no passado estivemos num corpo com esta forma que temos agora.
Então ele diz aqui numa outra passagem, isso tudo a partir desses versos aqui, 870 e seguintes. Por conseguinte, se vires um homem sofrer indignado, por no pós-morte apodrecer-lhe o cadáver, deixado ou consumir-se nas chamas, ou pelos dentes das feras, pode saber que ele não é sincero, e que estímulo cego pende sobre seu peito. Ainda que negue que creia que haverá qualquer sensação para si no pós-morte. O homem revoltado, né? Angustiado por ser mortal. Deixa o revoltado ter sido criado mortal, e já não vê que na morte real não terá outro ele, que poderá ainda vivo de pé ao seu lado de luto, condoer-se de si a queimar ou ser dilacerado. E depois ele vai trazer, então, algumas passagens de poetas, né, que comentavam sobre a morte. Ele diz, olha, não mais te acolherá casa alegre ou esposa ótima, nem verás teus filhos correndo a roubar-te beijos, ternura tácita, doce, que toca teu peito. Nunca mais verás florescerem com prósperos feitos os cuidados com os teus. Ó pobre, dirão, um nefasto e único dia arrancou-te os frutos todos da vida. Se isso bem entendessem e a cabeça seguissem as palavras, afastariam do ânimo todo o medo e angústia. Tu, de fato, assim, dormindo o sono da morte, sempre estarás privado de toda dor e doença. Nós, ao redor do terrífico busto pulverizado, te velamos insaciáveis e nosso eterno sofrimento, dia algum, tirará destes peitos. Breve é tal fruição para os pobres. Homens, logo se vai, jamais a teremos de novo. Então, na morte é a vida mesma que se esvai. E as pessoas preocupadas com os desejos que irão perder. Então aqui ele diz, olha, nem a si nem a vida ninguém reclama de fato, quando igualmente o corpo e a mente repousam no sono. Quanto a nós, poderá o sono assim ser eterno, pois nenhum desejo por fim nos afeta na morte. Mas durante o sono, os primórdios, os átomos, de forma nenhuma vagam para longe demais dos sensíferos motos nos membros, pois arrancado do sono o homem recobra a si mesmo. Deve-se considerar que para nós a morte é bem menos, se é que pode existir algo a menos daquilo que é nada, pois maior dispersão de matéria segue-se na morte do que no sono, e dela ninguém desperta, e levanta quando tenha chegado a gélida pausa da vida. Aí eu escrevi, olha, Lucrécio não sabia de Jesus, né? Não saberia do cristianismo, ele morreu 55 anos antes de Jesus nascer. Então Jesus ressuscitou dos mortos, venceu o poder da morte. Lucrécio, então, é um poeta trágico, e o que tem para refletir em seu poema é o que não há esperança, né? Nem metafísica. Então ele diz aqui, o desejo de prolongar a vida é inútil, ó mortal, porque sofres tanto com a morte e indulges tanto em lamentos e lutos? Por que tanta lágrima e grito? Pois se a vida que levaste te foi agradável, se as alegrias não te escaparam tal como num vaso cheio de furos e pereceram não aproveitadas, como um conviva feliz satisfeito, por que não te vais da vida? E tranquilo abraças a calma segura, idiota. Mas se as coisas de que desfrutaste se desperdiçaram, se é uma ofensa à vida, para que querer mais um pouco? Já que tudo acaba mal e se vai e perece, não é melhor pôr fim aos labores, às penas, à vida? Pois o que mais eu posso inventar, maquinar que te agrade, não existe. Tudo é agora tal como sempre foi. É a vida falando, né? Se teu corpo ainda não pesa dos anos, se os membros ainda não minguam exaustos, as coisas estão como dantes. Mesmo se vivesses mais que todas as vidas, tudo daria no mesmo, até mesmo se nunca morresses. A vida é isso que temos, o que somos agora. E é preciso viver hoje. E no caso aqui, ele está repreendendo os chorosos, né? Se você viveu bem, por que você vai reclamar de morrer? Se você não viveu bem, por que você quer prolongar a vida? Leva daqui as lágrimas, frouxo, e deixa de queixas. Tendo fruído de todos os prazeres da vida, definhas, mas como sempre desejas o ausente e o presente desprezas. Imperfeita gastou-se para ti e ingrata a tua vida. Sem que queiras a morte, se põe a teu lado e te afaga, antes que saias da vida feliz, satisfeito com as coisas. Vai, abandona todas as coisas alheias à idade tua e cede, com ânimo calmo, o lugar aos que ficam. Morra, né? Não tenha medo de morrer. Gente, é muito interessante, né? É a natureza falando com o ser humano, né?
Porque você tem medo de morrer? É a fala da natureza. Essa questão aí. Por que você tem medo de morrer? Por que você fica aí temendo a morte? Olha, nunca ninguém tem posse da vida, somente o usufruto. Mas o que tem de horrível nisso, o que de tão triste em morrer, não é mais calmo morrer do que todo tipo de sono? A vida continuará no mundo independente da nossa morte. Amei esse livro terceiro. E o livro quarto, como eu falei, ele continua, né, a discutir sobre sensações, sentimentos, a sensibilidade. Fala também da existência e natureza dos simulacros, imagens, películas que se desprendem da superfície das coisas, de maneira ininterrupta e múltipla, atravessa o espaço e atinge nossos órgãos do sentido, principalmente a visão. Fala de sensação e pensamento, algumas funções do corpo consideradas em conexão com a psicologia e ataca as paixões do amor. E aqui o tema, então, do simulacro, tá? A partir do verso 26 a 109, olha. Como já ensinei sobre o ânimo e sua natura, de que coisas florescem compostas junto com o corpo, ou como voltam dissolvidos à ordem primeva, começarei agora a dizer-te o que é muito pertinente, que há o que chamamos de simulacros das coisas. Estes, como se fossem membranas a se descolarem da superfície das coisas, voejam por todos os lados, pelas auras, e a nós, com a mente em vigília, amedrontam, adormecidos também quando sempre avistamos figuras maravilhosas e simulacros daqueles que já não veem a luz, e que então nos espantam e arrancam do sono. Então, assim, ninguém volta do reino dos mortos, né? São simulacros de imagens que a gente vê. Livro 5, ele continua então a falar do nosso mundo, dos corpos celestes, é a astronomia de Lucrécio e da criação da Terra. Desse livro 5, eu vou destacar o começo da vida, que me lembrou Gênesis, a partir do verso 772 a 1457. No princípio, a espécie das ervas, folhagens brilhantes, deu-nos a terra, por todas as colinas e campos, e os prados fulguraram, floridos, com coloração verdejante, e deu-se às árvores várias crescerem tranquilas nos ares, sem qualquer freio a vencê-las num tão importante certame. Então ele está falando dessa criação da natureza, né? A terra como mãe de todos, olha. Disso resulta que o nome de mãe a terra merece, já que todas as coisas são criadas da terra. Dava à terra às crianças sustento, o calor, vestimenta, a erva, uma cama macia, forrada em penugem abundante. Mas a infância do mundo, nem o frio rigoroso, nem o calor excessivo trazia, nem ventos intensos, tudo cresce e atinge o vigor da mesma maneira. Pois ainda e ainda, repito, que é com merecimento que chamamos a terra de mãe, pois ela criou mesma todo o gênero humano e todos, em tempo preciso, os animais que aqui e ali baqueiam nos montes, junto dos aéreos volantes de formas diversas. Então tudo aqui nasce da mãe terra. Muito bonito esse livro 5. E o livro 6, o Lucrécio traz para nós a questão de fenômenos atmosféricos e fenômenos terrestres. E eu quero trazer o epílogo, que é a peste de Atenas, que tem aqui também, neste livro, Guerra do Peloponeso, de Tucídides. No livro 2, parágrafos 48 a 54, o Tucídides fala para nós como foi essa guerra. E o Lucrécio pega mesmo de Tucídides quase que ipsilítere, aquilo que o Tucídides fala, essa peste, né, terrível que avassalou aí Atenas no século V a.C., é chamada de peste de Atenas, praga de Atenas ou peste do Egito. Então eles trazem para nós tudo isso, a descrição deste momento terrível lá em Atenas. Uma epidemia que ocorreu pela primeira vez em 430 a.C. e durante o segundo ano da Guerra do Peloponeso, que é o que fala este livro. Esta peste causou grande mortalidade entre a população local. 1/3 da população de Atenas pereceu. Os relatos contam os sintomas e a agonia dos que adoeciam e falam do desespero da população.
perante o caos que se instalou. Péricles, o líder de Atenas, foi um dos que morreram pela doença, né? O grande Péricles, nesse século de ouro de Atenas. As teorias, então, dos cientistas falam de varíola, sarampo, febre tifoide, tifo, etc. Mas os estudos científicos são inconclusos. Tucídides relatou, então, para nós isso, e aqui é interessante que o Lucrécio também traz para nós todo esse sofrimento ali, terminando, trazendo um exemplo concreto da morte. Como que a morte assusta o ser humano, né? Como que eles passaram pela morte, essas pessoas. Isso aqui ele está colocando, acho que em prática, a teoria que ele explicou do Epicuro, né? O enfrentamento da morte. Então, gente, são descrições horríveis, olha. Tal espécie de praga e efluência mortífera, outrora nos territórios secrópios, tornou-lhes os campos funestos, devastou as estradas, privou de homens a urbe, vinda dos confins do Egito, ali sua origem, percorrendo longos ares e campos natantes, abateu-se por fim em todos os pandionitas. Pandionitas são filhos de Pandião, rei de Atenas, sobre todos os atenienses, né? E ele fala quais os sintomas. Olha, em batalhões sucumbiam então à morte e à doença. Em suas frontes, primeiro sentiam febres terríveis, logo os olhos ficavam vermelhos com brilho apagado. Suas gargantas suavam por dentro com sangue enegrado, logo então ulcerosas as vias da voz se trancavam. Em sua língua, intérprete do ânimo, sanie, líquido fétido, emanava, debilitada dos males, pesada e áspera ao tato. Quando então, através da garganta, a mórbida força já enchia os peitos até o coração dos enfermos, tudo tomava e enfraquecia os laços da vida. Hálito tétrico dessas bocas volvia tal como fétido odor de cadáver, largado na rua insepulto. Em seguida, todas as forças do ânimo e o corpo desfaleciam nas proximidades das portas da morte. Então o ser humano morria como um todo, né? Lucrécio mostra um exemplo concreto da teoria de Epicuro. Morre o homem inteiro, alma e corpo. Então ele diz, os soluços ininterruptos nos dias e noites abalavam e contraíam os membros que, cansados, desfaleciam de intensa fadiga, desfaleciam nas proximidades das portas da morte. Intolerabilíssimo mal era a angústia ansiosa, companheira constante de lamentações e gemidos. Então ele fala também de um fogo sagrado que tomava os membros, aqui diz que era uma espécie de erisipela. E olha, nem havia descanso à miséria, os corpos jaziam desfalecidos. Médicos balbuciavam de espanto quando os buscavam olhos ardentes arregalados. As pessoas desesperadas, né? Revirando sem rumo, incapazes de sono ou descanso. Muitos sinais da morte, além desses, podiam ser vistos. Mente e ânimo perturbados de pânico e medo, compleição melancólica, aspecto em fúria e espasmoso. Duravam 8 a 9 dias esse sofrimento, a pessoa depois morria, né? Nossa Senhora, aqui olha, perda de memória. O esquecimento de todas as coisas a outros tomava, a tal ponto que não conheciam mais a si mesmos. Foi horrível, né? E essa peste se espalhava pelos membros, eles decepavam os membros, as pessoas no horror da morte, né? Nem as aves queriam banquetear-se com os cadáveres, elas também morriam. E aqui uma coisa que me tocou. Primeiramente, a força fiel dos cães nas estradas. Os cães não saíam de perto dos seus donos e morriam também. Despejava ânima após uma luta incessante. Até os animais, né, morriam, olha. A força fiel dos cães nas estradas despejava ânima após uma luta incessante. Mórbida força lhes arrancava dos membros a vida. Todo aquele que recusava visita aos doentes, agarrado demais à vida com medo da morte, era punido mais tarde com morte torpe e penosa. Pelo egoísmo, carente de ajuda, morria sozinho. Os que prestavam auxílio pela fadiga e contágio pereciam, por isso, há pudor, a voz branda dos prostrados, e os muitos lamentos os impeliram. Os virtuosos sofriam desse tipo de morte. Aqui, gente, tem uma lacuna muito grande no texto, bem no finalzinho. Parece aqui que um caráter biográfico, que o Lucrécio teria se suicidado antes de terminar o poema, e alguém colocou essa última parte aqui. É um final melancólico, diferente do início, onde ele invoca
a deusa Vênus, né, louvores da criação. Aqui há uma melancolia, né, fala de morte, olha. Sobre os corpos sem vida dos filhos, os corpos dos pais inanimados. Podiam ser vistos, ou mesmo crianças sobre as mães e os pais encontravam o fim da existência. Todos os cantos e casas lotaram, e assim mais ainda a morte acumulava os enfermos em pilhas e pilhas. Todos os sacrários dos deuses a morte enchera de corpos inanimados. Por todos os cantos os templos celestes permaneceram repletos de cadáveres podres, pois ali os guardas levaram os refugiados. Nem a religião dos deuses, nem numes potentes, numes deuses, ora importavam, a dor do momento era muito mais forte. Já não havia mais o costume do enterro dos mortos, nessa urbe onde antes o povo sempre o fizera. Todo o povo tremia de pânico. Então, dessa forma, cada um isolado no luto enterrava seus mortos. Calamidade e dor os levaram a coisas horríveis. Então, está falando mesmo do final aí dessa peste em Atenas, nesse sofrimento, final dessas vidas. Desesperados, gritando, lançavam seus consanguíneos sobre piras funéreas que foram feitas para outros, e as queimavam com tochas em meio a banhos de sangue, preferindo a luz em vez do abandono dos corpos. Aí o texto termina assim. Estou lendo bem o final mesmo do texto. Gente, essa edição da Autêntica Clássica é maravilhosa. Você enxerga mesmo o texto com uma lucidez tamanha. Tradução do Rodrigo Tadeu Gonçalves. Esta edição ela é de 2021. Tem notas aqui interessantes. Ajudam muito na compreensão do texto. Tem um texto no começo, vários, no caso, a apresentação do Brooke Holmes, Ver com Lucrécio, ver a realidade com Lucrécio. Para ver o mundo como Lucrécio, você precisa de filosofia e de arte. Depois do Thomas New, University of Denver, Lucrécio, nosso contemporâneo, a atualidade desse texto, tanto em biologia, em ciência, né, cosmologia, importantíssimo Lucrécio. Uma nota do tradutor que nos ajuda a compreender o texto. No final, nós temos um outro texto também, De Rerum Natura, um petardo filosófico, do Lucas Lazzaretti. Aqui ele já trouxe, né, a influência que Lucrécio exerceu sobre outros escritores. Então, gente, olha, um livraço. Eu reli esse livro. Desses 12 que eu escolhi para 2025, foi o único que eu já tinha lido, e foi uma experiência muito boa, porque traz para nós, de uma maneira acessível, embora exija muita atenção, uma filosofia da antiguidade, que é o epicurismo, e ao mesmo tempo faz nos refletir também sobre quem nós somos na vida, etc. Então é isso aí. Foram 3 vídeos sobre De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, do Lucrécio. Um abraço e até mais.